Queridos, abramos as nossas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 6. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo de número 6. Aos Tessalonicenses. Nós estamos estudando a segunda carta, já estivemos juntos, meditando e refletindo na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, e estamos aí na metade da segunda carta. Glória a Deus. Jesus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Queridos irmãos, vamos ler do verso 6 ao verso 10. Diz assim: E agora, vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que, agora, resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e a aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Amém? Querido Deus e Pai que está no céu, Senhor, nós louvamos o Teu nome e agradecemos, Senhor Deus, por estarmos juntos aqui, diante de Ti, Te adorando, Te bendizendo, ó Pai, e Te servindo com alegria. Agora, Senhor Deus, temos lido a Tua palavra e pedimos a Ti que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha falar aos nossos corações, venha nos instruir, venha esclarecer-nos, ó Pai, as verdades espirituais que temos lido juntos nessa noite. Em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa agir maravilhosamente no nosso meio, instruindo-nos com a Tua santa e poderosa palavra. Em nome de Jesus que Te oramos, confiamos em Ti, Senhor, e em Ti nós esperamos. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, nós estivemos juntos na semana passada e observamos que o apóstolo Paulo esteve a admoestar os irmãos tessalonicenses para que eles não fossem enganados quanto ao arrebatamento da igreja. Nós vimos que os irmãos em Tessalônica estavam um pouco apavorados, até mesmo alguns ou muitos deles achando que já tinha acontecido o arrebatamento da igreja, digamos assim, e que o período tribulacional tinha começado, né? Que o período tribulacional tinha começado e eles teriam que passar pelo período tribulacional, e o apóstolo Paulo, ele os admoesta que não é bem assim, que não foi assim que ele ensinou a eles quando esteve com eles, que o que ele ensinou a eles foi que o período tribulacional não era um tempo reservado à igreja do Senhor Jesus, mas o período tribulacional era de natureza de juízo, de julgamento, e assim sendo, não recai sobre a igreja, porque a igreja já está livre de juízo, a igreja já está livre de condenação, porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então a tribulação, ela não está reservada para aqueles que estão em Cristo. A tribulação, o apóstolo Paulo chega a ensinar para eles que só acontecerá depois da revelação do homem do pecado, o filho da perdição. E se o homem do pecado, o filho da perdição, não foi revelado, não foi manifesto, significa dizer que ainda não houve o arrebatamento. E se o arrebatamento não houve, eles podem estar tranquilos que as aflições que eles estão sofrendo
são aflições de natureza natural da vida humana e de quem segue com Cristo. Não tem a ver com as tribulações que serão infligidas durante o período tribulacional, que é um tempo de juízo de Deus. Aí, hoje, nós estamos numa continuação textual daquilo que nós falamos na semana passada. Nós não tivemos um encerramento de sessão e começamos outro. Na verdade, nós estamos numa continuação textual daquilo que nós estivemos estudando na semana passada. E continua o texto assim. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Esses versos 6 e verso 7, eles tornam bem mais claro o motivo pelo qual o homem do pecado não foi ainda manifesto e também torna mais claro o tempo da manifestação do homem do pecado ou o homem da iniquidade. Estes dois versos nos deixam claro que eles não foram manifestos ainda, ele não foi manifesto ainda, nem o seu tempo chegou, porque há algo que o detém e há alguém que o detém. No verso 6, nós lemos que há algo que detém o homem iníquo. No verso 7, nós lemos que há alguém que resiste para que ele possa operar em plenos vapores e ser manifesto. Então, no verso 6, nos revela que só poderá ser manifesto o homem do pecado, lembrando que esse homem do pecado, filho da perdição, o homem da iniquidade, o homem contra a lei, o homem sem lei, é o anticristo. Então, no verso 6, nos revela que só poderá ser manifesto o anticristo quando este obstáculo for tirado. Pois enquanto não for tirado esse obstáculo, sua manifestação será detida. E agora vós sabeis que o detém o anticristo, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Vocês já sabem o que detém o anticristo, o apóstolo Paulo está dizendo. Vocês sabem o que está a deter que ele seja manifesto. Vocês sabem que há um obstáculo para que ele seja revelado, ele seja manifesto. E enquanto esse obstáculo estiver no meio do caminho, o homem da perdição, o filho da perdição, o homem do pecado, ele não poderá ser manifesto. No verso 7, nos revela que o mistério da injustiça já está operando. Isso não é novidade para ninguém, que o mistério da injustiça está operando. E por que é mistério? Porque está operando ocultamente. Não está operando manifesto através da personificação do mal na pessoa do anticristo. Mas desde que o inimigo está atuando na terra, o mistério da injustiça está atuando e está agindo. Isso nós vemos claramente porque nós temos discernimento espiritual para que possamos enxergar esse mistério da injustiça agindo neste mundo que jaz no maligno. Mas a Bíblia nos diz, no mesmo verso 7, que nos declara que o mistério da injustiça já está em ação, que somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então, há um que tem resistido, dando limites claros da operação do mistério da injustiça. Então, se a gente se alarma com tantas injustiças e com uma operação maligna no mundo, nós precisamos entender que a operação maligna, ela só não é de maiores proporções, porque há um que impõe limites de operação do mistério da injustiça, que age em nossos dias, que age desde os dias de Eva e de Adão até
os nossos dias. E enquanto este um estiver no meio, esse mistério da injustiça continuará a operar, mas dentro dos limites permitidos por este um. Até que este um seja retirado. Este um sendo retirado, o que acontece? O mistério da injustiça deixará de ser mistério da injustiça. Porque o mistério da injustiça não precisará mais agir ocultamente. Ele se revelará, ele se manifestará e agirá aos olhos de todo mundo que estarão enganados e equivocados pela sedução do filho da iniquidade. Então nós temos no verso 6, aquilo que detém, e nos versos 7 nós temos aquele que resiste. Amém? Diga assim comigo, aquilo que detém, aquele que resiste. Então, enquanto tiver aquilo que detém e aquele que resiste, não há aparição manifesta, revelada do anticristo. Isso não implica dizer que o filho da iniquidade já não esteja entre nós. É bem possível que o filho da iniquidade já esteja entre nós. Na verdade, é possível até mesmo que em toda era o inimigo tenha alguém para atender os seus propósitos malignos. Por quê? Porque o inimigo, ele não sabe a hora do arrebatamento. O adversário das nossas almas, ele não sabe a hora do arrebatamento. Não sabe. Isso pertence somente ao Pai. Isso pertence somente ao Pai. Então ele, a todo momento, ele tem que ter um preparado para assumir o papel de filho da iniquidade, de homem da iniquidade, de homem do pecado, do homem sem lei ou homem contra a lei, o anticristo. Então, é bem possível que já entre nós já esteja alguém preparado pelo inimigo. Porque caso o arrebatamento da igreja aconteça agora, este homem preparado pelo inimigo precisará entrar em ação imediata. O inimigo não pode, depois do arrebatamento, ir atrás de uma pessoa para personificar o seu plano maligno. O inimigo, para cada época, certamente, ele tem preparado o seu homem, diferente de Deus. Deus, ele traz o seu filho na plenitude dos tempos. Ele é onisciente, ele tem controle de todas as coisas. Deus não tinha um Jesus para cada época, como algumas religiões querem dizer por aí. Deus não tem um iluminado para cada época. Deus tem o iluminado, Jesus Cristo, Filho de Deus, e ele traz o Filho dele no tempo que ele quer. Ele diz, cumprindo-se os tempos, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho para salvar a humanidade. Deus não é pego de surpresa. Deus não é pego de surpresa. O seu propósito caminha conforme o seu santo querer e a sua vontade. Já o inimigo não. O inimigo não tem o controle do tempo. O inimigo não tem o controle da história. A história não está nas mãos do inimigo. A história está nas mãos de Deus. Quem diz a hora de Jesus vir foi Deus, o Pai. E quem diz a hora de Jesus voltar para buscar a sua igreja é o Pai. E aí o inimigo que se vire nos 30 para sempre ter o seu homem para a hora que a igreja for arrebatada. Então, em algum lugar do mundo, esse homem, ele é trabalhado pelo inimigo. Porque caso haja o arrebatamento da igreja, ele vai ter que entrar em ação com esse homem como sendo o salvador da humanidade. E aí o que acontece, amados? Ele sabe que ele não pode apresentar o seu homem, porque o seu poder está limitado por algo que o detém e por alguém que o resiste. Mas em toda época, ocultamente, ele está operando a injustiça. Em toda época, ocultamente, ele está preparando o palco para que possa projetar o homem da iniquidade. Em toda época. Mas existe algo que resiste, algo que detém e alguém que resiste.
Enquanto esse algo que detém e este alguém que resiste estiver no meio do caminho, este homem da iniquidade não pode ser revelado. Aquilo que resiste é o corpo de Cristo. Enquanto o corpo de Cristo estiver na terra, é detida a manifestação do homem da iniquidade. Enquanto o corpo de Cristo estiver na terra, está detida a manifestação do anticristo. O anticristo ele não poderá ser revelado enquanto a igreja estiver sobre a face da terra. O próprio Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Esse pedaço de inferno que o povo vai ter que viver aqui, no período tribulacional, ele não consegue dar início com a presença da igreja. Por quê? Porque a igreja é poderosa em Cristo Jesus. Por quê? Porque o Senhor deu autoridade à igreja. Então, enquanto a igreja está na terra, está detida a manifestação e a revelação do anticristo. Ele não pode ser revelado, ele não pode ser manifesto enquanto a igreja estiver sobre a face da terra. O comando infernal do anticristo, com suas mentiras, que no princípio parece tão agradável, parece tão sedutor, parece tão carismático, parece o Salvador que o mundo espera. De repente, ele vai apresentar as suas garras expostas no final. Mas ele não engana a igreja, e ele não pode agir enquanto a igreja está aqui. Ele só vai poder agir quando a igreja for tirada da terra. Enquanto não, ele vai ter que continuar esperando a hora que o Senhor busque a sua igreja para que ele manifeste o seu propósito maligno na face da terra. Mas enquanto a igreja estiver aqui, ele não pode fazer isso, porque a igreja recebeu o poder de Deus e a autoridade contra as hostes malignas. Como nos diz a palavra, a igreja é o sal do mundo. Sim ou não? A igreja é o sal do mundo. E como sal, a igreja ela impede o avanço da corrupção. Ela impede o avanço da corrupção. Se nós estamos vivendo em um mundo com tanta corrupção de caráter, corrupção moral, quero dizer para você que se a igreja não tivesse presente, esse mundo já teria se deteriorado em podridão. Muito mais terrível do que se vê. Porque a igreja é o sal nesse mundo. Que ela impede um avanço mais acelerado dessa corrupção. Hoje nós temos freezers, mas outra época não existia. E aí, para tentar preservar a carne, o que fazia? Come sal, né? Para a carne não apodrecer. Você está entendendo por que nós estamos aqui, amado? É para impedir um avanço da corrupção nesse mundo. Mas quando esse sal for tirado da face da terra, meus amados, vai deteriorar. Vai se deteriorar. Mas enquanto a igreja está na face da terra, esse sal está detendo a manifestação do iníquo. Está detendo a manifestação do anticristo. Oh, Deus Santo. Se nós nos alarmamos, amados, com a corrupção desse mundo, que se dirá quando a igreja não mais estiver aqui? A igreja, ela refreia a corrupção e a injustiça, sendo sal e luz do mundo. Aleluia. Então, o que é aquilo que detém a manifestação do iníquo? O corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus. O que é aquilo que detém a manifestação do iníquo? O corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus. Mas o verso 7 nos fala que há um que resiste à manifestação do iníquo.
Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Aquele que resiste, aqui do verso 7, é alguém muito especial. Ele participa de toda a história, desde a criação até a glorificação. Mas ele participa muito mais especialmente da história da igreja. Ele participa de uma forma muito mais especial da história da igreja. Ele não tem uma participação tão especial antes do princípio da igreja. Ele participa, mas não participa como ele participa da história da igreja. Não existe igreja sem ele. Não existe. Ele participa de toda a história da igreja de uma forma muito enfática. Desde a obra da conversão, passando pela regeneração, seguindo pela santificação, até entregar a noiva ao filho. Aleluia! Aquele que resiste é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo resiste. Aleluia! Oh, glória a Deus! Por ocasião do arrebatamento da igreja, o Espírito Santo e a igreja serão tirados da terra. Assim, o mistério da injustiça terá liberdade para se revelar e o homem da iniquidade se manifestará. Pastor, mas como é que essa história de que o Espírito Santo vai junto com a igreja se o Espírito Santo é onipresente? Aí, amados, você tem toda a razão. O Espírito Santo, ele é onipresente. Sim, claro. Mas você deve entender que a atuação do Espírito Santo, ela é totalmente diferente no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Sim ou não? O Antigo Testamento, lá no Antigo Testamento, o Espírito Santo está agindo, está trabalhando. Lá no começo, lá em Gênesis, o Espírito paira sobre as águas. No estado caótico, ele está lá pairando sobre as águas. Né? Ele age em toda a história do Antigo Testamento. Mas quando chega no Novo Testamento, meus amados, quando tem o Pentecostes, há um derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele vinha sobre o rei, ele vinha sobre o sacerdote, ele vinha sobre o profeta, ele vinha sobre quem tinha uma missão especial. O Espírito Santo no Novo Testamento, ele é derramado sem medida sobre a igreja do Senhor Jesus. Ele é derramado sem medida. E ele habita na igreja do Senhor Jesus. A ação do Espírito Santo, ela é tão tremenda e tão forte na história da igreja, que algumas pessoas já chegaram a dizer que Atos dos Apóstolos poderia ter sido chamado de Atos do Espírito Santo. Porque nós temos uma ação especial e maravilhosa do Espírito Santo na história da igreja. Nunca houve atuação tão abundante e o seu derramamento sobre toda a carne do que na época chamada época da igreja ou dia dos gentios. A era dos gentios ou a era da igreja é a era da ação abundante do derramamento do Espírito Santo de Deus. E que era essa, pastor? Essa era, queridos, ela inicia-se no dia de Pentecostes e ela segue-se durante todo o período da história da igreja. No dia que a igreja for tomada, encerra-se na face da terra
esse ciclo da chamada Era dos Gentios ou o tempo da igreja. E volta-se o tratamento de Deus com Israel. Esse período nós temos uma ação abundante do Espírito Santo. Isso quer dizer que a presença do Espírito Santo de Deus na terra, ela será de forma diferente como ela foi lá na época do Antigo Testamento. Quem está entendendo, diga amém. Nós aprendemos aqui no ano passado, quando estivemos falando sobre os atributos de Deus, que embora a presença de Deus esteja em todo lugar, não significa que está igualmente presente e com o mesmo sentido. Sim ou não? Sim ou não? No coração do pecador, o Espírito Santo está presente de uma forma e com um sentido, de convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. No coração do crente, ele está presente de uma forma abundante, como aquele que habita, não aquele que visita, mas aquele que mora. E aí ele vai trabalhando, vai limpando, vai regenerando, vai santificando, vai trabalhando na vida do crente. Da mesma forma, queridos, no tempo da igreja, a ação do Espírito Santo é abundante entre nós. O que você acha que nós estamos fazendo aqui? Nós não estamos fazendo nada aqui se não for pelo Espírito Santo de Deus. Se a palavra de Deus é revelada aos nossos corações, é o Espírito Santo de Deus lançando luz sobre nós. Se a palavra de Deus é ministrada, é o Espírito Santo ministrando através do pregador. Se a palavra de Deus é entendida no nosso coração, é porque é o Espírito Santo clareando para que possamos compreender as verdades. E aí o que ele está fazendo quando ele faz tudo isso? Ele está glorificando a Cristo. Glorificando a Cristo. O papel do anticristo é aperfeiçoar a igreja para entregá-la a Cristo e glorificar a Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Portanto, quando o Espírito Santo, aquele que resiste à manifestação do iníquo, ele for levar a igreja ao noivo, ele vai estar com a gente na festa, amado. A presença dele na festa, no tribunal de Cristo e nas bodas do Cordeiro, a sua presença, a ênfase da sua presença lá, é diferente da sua presença e da sua ação aqui no mundo. Pastor, mas ele vai estar aqui na grande tribulação? Já disse, ele é onipresente. Mas não vai estar como é aqui, amados. Os irmãos se reúnem para orar às 6 horas da manhã na congregação, entre 3 pessoas que não conhecem Jesus, e ele começa a orar com os irmãos, e quando termina a oração ele diz, eu quero aceitar Jesus? Esse Espírito Santo de Deus não vai ser desse jeito, amados. Ele vai estar aqui porque tem salvação. Se tem salvação, tem a operação do Espírito Santo. Sem a operação do Espírito Santo não tem salvação. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Pastor, e vão ser salvos pelo seu próprio sangue? Não. Sangue de ninguém salva ninguém. O único sangue que salva alguém é o sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus Cristo. Pastor, é porque quando eu era pequeno eu ouvi dizer que na tribulação o homem e a mulher só vai ser salvo se for pelo seu próprio sangue. Não, amados. A gente só é salvo pelo sangue de Jesus. Meu sangue, se tiver cuidado, nem para doar serve. Que até para doar eles vão fazer uma série de exames. Aí vão dizer assim, não, o senhor já teve câncer, o senhor já... Não, você tem diabetes. É assim ou não é? Não, você teve hepatite. É assim ou não é? Então meu sangue, às vezes, nem para doar serve. Imagine para me salvar. O sangue que serve para salvar é só de um. É de Jesus de Nazaré. Só Jesus de Nazaré. Aí deixa eu dizer uma coisa para você. Se o Espírito Santo de Deus
não convencer você do pecado, da justiça e do juízo, como é que você vai acreditar que o sangue lhe purifica de todo pecado? Pois o mesmo Espírito Santo que atua no presente, ele vai atuar na tribulação. Só que não é da forma como nós vemos hoje. Essa forma abundante, que o Espírito é derramado. E todo que busca recebe. Aleluia. Domingo aqui, o Senhor Jesus batizou 3 com o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. E quem sabe não batizou mais no caminho de casa, né? Aleluia. Glória a Deus. Pois o Espírito Santo de Deus é derramado sem medida em nossos dias. Glória a Deus. Então, como nós afirmamos antes, o arrebatamento vai tirar de cena o Espírito Santo e a igreja. Lembrando que a saída do Espírito Santo é conforme eu já acabei de vos dizer. Refere-se ao seu agir aqui, que não será tão enfático como no tempo da igreja. Assim, amados, o mistério da injustiça terá liberdade para se revelar, e o homem da iniquidade para se manifestar. E é exatamente isso que nos fala o versículo seguinte. E então, depois que aquilo que detém e aquele que resiste é tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Neste versículo, nós temos a revelação do momento da manifestação do iníquo. E então será revelado o iníquo. Esse e então será revelado o iníquo, ele nos coloca cronologicamente após ser retirado aquilo que detém e aquele que resiste. Isso nos dá uma linha cronológica do acontecimento. Eu tenho primeiro o arrebatamento, que tira aquilo que detém e aquele que resiste, para só então eu ter a manifestação do iníquo. E tendo a manifestação do iníquo, eu tenho o quê? O início do período tribulacional. Ao mesmo tempo que este versículo nos fala de sua manifestação, do momento em que ele é manifesto, que é depois do arrebatamento, o versículo também, em uma só tacada, ele diz a hora que ele se manifesta, mas diz também qual é o fim do iníquo. Qual é o fim do filho da iniquidade? Ser destruído. O mesmo versículo que fala da manifestação do filho da iniquidade, o mesmo versículo fala da destruição do filho da iniquidade. Vapt-vupt. Amém? O apóstolo Paulo está dizendo para os Tessalonicenses: vocês tenham calma, que a gente não vai estar aqui. E mesmo esse poder maligno que vai estar atuando, ele não pode com o nosso Jesus. Ele vai começar, mas ele vai ter fim. Porque Jesus, ele vence todas. Então ele deixa claro aqui qual é o fim. O Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Enquanto o homem sem lei, ou o homem contra a lei, o filho da iniquidade, o iníquo, o anticristo, se vangloriará em sua manifestação e ações malignas durante o período da tribulação, mostrando-se como poderoso governante e em busca de ser adorado pelos homens, o Senhor, a quem ninguém pode prevalecer. Há alguém que pode prevalecer contra o Senhor? Há alguém que pode prevalecer contra o Senhor? Oh, Deus Santo. Não há ninguém, amados. Não há ninguém, queridos. Ora, se para ele se manifestar, o Senhor tem que tirar de campo para dizer: pronto, vai, se manifesta. Pode manifestar aí o filho da iniquidade. Nem para se manifestar ele tem poder, amados.
Nem para se manifestar ele tem poder. Tanto é, queridos, que para que ele possa ser manifesto, o Espírito Santo e a igreja tem que sair de cena para ele ser manifesto. Por isso, amados, que quando tem demônio, não tem que fazer entrevista não, você expulsa logo. Fosse entrevistar um anjo, né, amado? Mas entrevistar um demônio. Se entrevistar um anjo, a gente até dizer, mas entrevistar um demônio. Demônio a gente bota para correr, mano. A gente traz liberdade ao cativo. Amém? Então, queridos, a igreja do Senhor Jesus é tirada, o Espírito Santo também sobe com a igreja, para que ele possa ser manifesto. Mas ele é manifesto só enquanto Jesus está lá nas bodas do Cordeiro, juntamente com a igreja, festejando e derramando o juízo sobre a iniquidade na terra. Mas no momento certo, Jesus volta. Oh, aleluia! O Senhor a quem ninguém pode prevalecer, Jesus, nascido de mulher sob a lei. Diga assim, nascido de mulher sob a lei. Essa palavra aqui traduzida, o iníquo, é justamente aquele sem lei ou aquele contra a lei. Jesus, nascido de mulher sob a lei. Nascido de mulher debaixo da lei. Ele não é contra a lei e ele nem é sem lei. Ele nasce de mulher e debaixo da lei. Oh, aleluia, Jesus. Pois esse homem, nascido de mulher e nascido debaixo da lei, que rejeitou a oferta de poder de Satanás, porque Satanás se encontrou com ele no deserto, quando ele estava em 40 dias, uma campanha de 40 dias de oração, e ofereceu poder para ele, e ele disse, eu não quero teu poder, Satanás. Esse homem que rejeitou o poder de Satanás, que foi crucificado como um criminoso, mas ao terceiro dia ressuscitou. Esse homem, ele vai se deparar com este homem iníquo e sem lei. O homem que o diabo ofereceu a ele uma oferta de poder, e ele aceitou a oferta de poder, para se manifestar como o anticristo, como filho da iniquidade. Pois o Jesus, nascido de mulher, sob a lei, vai se encontrar com esse homem da iniquidade. E você sabe o que ele vai fazer? O Jesus que foi rejeitado, o Jesus que foi perseguido, o Jesus que foi cuspido, o Jesus que foi esbofeteado, o Jesus que lhe colocaram uma coroa de espinho, e lhe deram um caniço na mão para fazer hora com ele, como que rei é você. E ele vai se encontrar com um cidadão que comanda o mundo, tem todo o poder, tem o controle da terra na sua mão, governando, compra quem ele deixa, vende quem ele deixa, está na terra quem ele deixa. Se ele não deixa, manda perseguir, manda matar, não consegue comprar, não consegue vender, não tem como comer, ele controlando todas as coisas. Esse homem cheio de poder na face da terra, e o Jesus nascido de mulher, um carpinteiro. Lá de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pois esse Jesus, amado, é esse Jesus que virá, e ele vai só ele vai só assoprar, amados, e pelo assopro da sua boca se desfará pelo assopro da sua boca. Esse homem cheio de poder, contra a lei, sem a lei, manda tudo, se faz Deus, busca adoração, comanda o mundo, e o Senhor, aleluia.
que até para morrer tiraram a sua roupa e deixaram nu cravado na cruz. Esse homem que não teve lugar para nascer, esse homem que foi carpinteiro, esse homem que foi moído em trabalho, esse homem que não foi compreendido, vai chegar e vai só soprar, e ele vai se desfazer, porque não há ninguém que possa prevalecer contra Jesus de Nazaré. Santo, santo, santo Deus. Aleluia. Diz que com o esplendor da sua vinda aniquilará. Oh, aleluia. Meus amados, só com o esplendor da sua vinda, com o sopro ele vai desfazer o anticristo. E com o esplendor da sua vinda, ele vai aniquilar. Ele vai aniquilar todos os efeitos e todas as ações associadas ao homem do pecado, ao filho da perdição. Oh, Jesus maravilhoso! Ele vem, amados, cheios de engano, diz a palavra de Deus, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ele vem cheio de enganos, amados. Cheio de engano. Parece até o Messias. Vem instalar um reino de aparente paz. Se tem uma coisa que o diabo gosta, é de pirataria, viu? É isso mesmo, Paulo Roberto, o rei da pirataria, viu? Mas gosta de piratear, viu? Ele tenta imitar tudo, amado. Tenta imitar tudo. T.W. Smith diz que vinda é a presença e não apenas a chegada. E cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Não é apenas a sua chegada, mas é a presença. E ele continua: quão terrível é a ideia contida no uso desta palavra. E também de revelado, da palavra revelado. Com relação ao homem que não respeita a lei, pois mostra que Satanás trará o seu homem como simulação da vinda de Cristo. Vai enganar muita gente, amados, porque é uma simulação de um governo de paz e de justiça. Mas não é um governo de paz e justiça. Todo mundo sabe que Jesus vai instaurar um reino de paz e justiça sobre a face da terra. Todo mundo sabe que o Senhor Jesus vai governar 1000 anos sobre a face da terra. E quando ele chega, é uma simulação de que o Messias chegou. É paz. As coisas acontecendo, controle. E é o que acontece, queridos. Isso marcaria o evento como sendo na esfera do mal e da injustiça o que a vinda do Senhor é nos santos propósitos de Deus. E como é que ele vem? Na eficácia de Satanás. Com todo poder. Aponta que a ação e poder do homem iníquo é uma ação sobre-humana. Me diga uma coisa. Os apóstolos, eles evangelizaram o mundo. E eles ganharam o mundo de sua época dentro daquilo que Deus lhes deu. E eles operaram sinais, prodígios e maravilhas com poder humano. Com poder humano. Foi com poder sobre-humano. Com poder sobre-humano. Sim, poder do Espírito Santo de Deus agindo na vida deles. Sim ou não? O iníquo, ele vai operar com um poder sobre-humano. Só que o poder que ele vai operar é com o poder de Satanás. Enquanto os discípulos de Deus operam segundo o poder de Deus,
ele operará segundo o poder de Satanás. Enquanto nós temos à nossa disposição viver e operar segundo a eficácia de Jesus Cristo e o poder do seu Santo Espírito, o iníquo vai operar segundo a eficácia de Satanás e o poder de Satanás. Então ele vai ter um poder sobre-humano para realizar a sua tarefa. E aí ele vai iludir a muitos com sinais e prodígios. Claro que você sabe que, como disse irmão Paulo Roberto, ele é o rei da pirataria. E se tem uma coisa que ele gosta é de confundir e enganar as pessoas. E essa história de engano é desde lá de nossa mãe Eva, no Jardim do Éden. E de lá para cá, ele sempre continua enganando. Ele iludirá a muitos com sinais e prodígios de mentira, sinais e prodígios de falsidade. A pirataria de Satanás, ela continua procurando imitar Deus. Ele procura imitar continuamente, com engano, com ilusão. Lembra lá de Faraó? A serpente? Ele sempre procura enganar. Sempre. Deus o fez para revelar-lhe a verdade. Deus enviou Cristo para revelar a verdade. Deus enviou seu Filho para trazer luz e libertação. E Deus deu sinais e prodígios para que a verdade de Deus estivesse sendo autenticada e que luz e libertação trouxesse aos ouvintes. Por outro lado, o que Satanás faz? Ele faz sinais e prodígios para ocultar a verdade, promovendo a mentira, trazendo escuridão e prisão a uma religião de engano e mentira. E deixa eu dizer uma coisa para você. Os sinais e prodígios de Satanás já começaram a ser feitos. E eles estão sendo feitos aí há milhares de anos. E tem gente que anda se enganando com isso. Não vá procurar nada do diabo. Porque tudo que o diabo faz, ele faz querendo a sua alma de troca. Em troca. Pode ter certeza. Tem gente que pensa que brincar com o poder das trevas é a mesma coisa que brincar com o poder da energia. A energia, meu amado, ela é apenas uma força natural estabelecida por Deus. Você pode lidar com ela, ela é neutra. Mas se você for mexer com o império das trevas e o poder das trevas, pode ter certeza que ele vai mandar cobrar a sua alma. Se tem alguém que faz alguma coisa sem pedir nada em troca, é Deus. Porque Deus, ele faz por graça. Ele cura, ele sara, a pessoa dá as costas para ele, a pessoa não quer, mas ele, tudo bem. Sabe por quê? Porque Deus só quer perto dele quem quer estar com ele. Deus só quer perto dele quem quer estar com ele. Lembra lá do céu? Lúcifer se ergueu contra Deus. Deus podia ter mandado Lúcifer embora logo, não podia, antes dele fazer uma confusão e levar a terça parte dos anjos? Sim ou não? Mas o que Deus faz? Deixa, né? Por que Deus deixa? Deus só queria do lado dele os anjos que queriam ficar com ele. Adão e Eva, amados, estão lá. Deus sabia que a serpente estava ali, não sabia? Deus não podia aparecer lá e botar essa serpente para correr? Por que Deus deixa? Porque Deus queria saber se Adão e Eva queriam estar do lado de Deus. Do lado de Deus. Deus, ele dá de graça.
Deus, Ele dá de graça, dá de graça, dá de graça, dá de graça. Deus dá de graça. E se a gente quiser dar as costas e ir embora, Ele respeita a nossa decisão. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, o diabo não dá de graça. E se você quiser dar as costas e ir embora, ele vai pegar no teu pé. E ele vai te perturbar. Você está entendendo? Se você quiser se desviar, se afastar, você se levanta e vai embora e você deixa Jesus. Agora você pega um pecador ou alguém que se desviou e tenta trazer de volta para a igreja. Pastor, estou sentindo a minha perna pesada. Pastor, a minha boca eu não estou nem conseguindo abrir para dizer que eu quero voltar para Jesus. Pessoa presa, acorrentada. Você acha que aquilo ali é o quê? Demônio segurando. Prisões espirituais acorrentando. Porque o inimigo, ele não dá liberdade ao homem. O inimigo prende. O inimigo torna cativo. Enquanto Jesus nos dá liberdade. Jesus nos dá liberdade. É por isso que quando a gente vai, amados, lidar com pessoas que trabalham com ocultismo, a gente vê da parte deles muito mais apreço, dedicação, zelo e compromisso do que muitos crentes. Porque os crentes têm tanta liberdade dada por Deus, que às vezes nós não lidamos com seriedade com aquilo que é sagrado e na comunhão com Deus. Isso é para envergonhar a gente, amados. Porque Deus nos dá a liberdade de amá-lo e de estar com Ele. E nós tratamos isso como desdém, sem dar o valor àquilo que Deus tem nos dado. Estávamos acorrentados, presos, e o Senhor quebra esses grilhões e nos dá liberdade. E a gente não usufrui da liberdade que o Senhor nos dá. Que Deus tenha misericórdia de nós. Pessoas servindo ao diabo, presa, querendo liberdade. E nós aqui, cheios de liberdade. Glória a Deus. E às vezes não fazendo o uso correto dessa liberdade. Para servir com dedicação, compromisso, zelo e alegria ao Deus que nos trouxe liberdade. Porque aonde há o Espírito Santo de Deus, aí há liberdade. Aleluia. E com todo o engano da injustiça para os que perecem. Engano da injustiça. Todos sabemos que é aquilo que é próprio do diabo, o pai da mentira, que mente a humanidade desde o princípio. O mais impressionante, amados, é como ele engana desde lá de Eva e ele continua enganando. Tem uma capacidade de enganar. E ele engana. E quando da manifestação do iníquo, ele vai enganar de uma forma muito mais sedutora. Pois será para os que perecem. E com todo o engano da injustiça para os que perecem. Para os que? Para os que? E os que perecem, amados, não são criaturas inocentes. Oh, que crueldade, que maldade. Eles vão ser enganados com todo o engano da injustiça. A Bíblia diz, não, eles são enganados com todo o engano da injustiça. Os que perecem. Quem são os que perecem? O texto bíblico deixa bem claro que são pessoas que deliberadamente rejeitaram a verdade. O texto bíblico diz, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Não receberam o amor da verdade para se salvar. Eles rejeitaram. A palavra receberam aqui significa acolher uma visita que é bem-vinda com hospitalidade. Acolher o amor da verdade para ser salvo com hospitalidade, com alegria. E o texto diz que eles não receberam. Isto é, segundo T.W. Smith, não receberam com boa vontade o amor da verdade, não receberam graciosamente, não receberam com aprovação, não receberam de livre e espontânea vontade. O amor da verdade veio ao encontro dessas pessoas e elas disseram, não, eu não recebo, eu não escuto, eu não quero, eu não preciso. Eu não preciso. Amaram mais as trevas
do que a luz. Abraçaram as trevas e rejeitaram a luz. Disseram não ao amor da verdade. Essas pessoas receberão todo o engano da injustiça. Recusaram o amor da verdade e abraçaram a manipulação da mentira. Rejeitaram a Jesus, a personificação da verdade, e abraçaram o iníquo, a personificação do mal. Estes, amados, sofrerão com todo o engano da injustiça. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela não mais estará aqui. Porque ela abraçou o amor da verdade, que os fez salvos em Cristo Jesus. Dia 30 é dia de a gente anunciar o amor da verdade. Para que homens e mulheres sejam salvos e não tenham que passar por esse domínio diabólico do iníquo, do filho da iniquidade, do homem da iniquidade, do filho da perdição. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde sempre fiéis na sua presença, para que possamos continuar participando daqueles que detêm a manifestação do iníquo. E aqueles que detêm são aqueles que estão no corpo de Cristo, juntamente com o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Então, próxima semana estaremos juntos aqui, continuando. Perdão, nós vamos estar continuando esse assunto na outra semana, tá? Semana que vem ela antecede o dia 30 e haverá uma instrução aos irmãos sobre a evangelização no dia 30, tá bom? Muita gente não sabe como abordar, não sabe como iniciar um diálogo, como concluir. Então, na próxima semana, na terça-feira, vocês estarão sendo instruídos a como evangelizar. Amém? Aí na semana seguinte a gente retoma o texto de Tessalonicenses. Isso se torna necessário, né? Antigamente, na Assembleia de Deus, todo crente sabia evangelizar. Isso era prática. Aceitava Jesus, no outro dia já estava evangelizando, né? Mas infelizmente nós perdemos isso. Tomara que Deus traga isso de volta à sua igreja, né? Então, já que nós estamos em um outro momento que se torna necessário, então na próxima terça-feira nós vamos ter orientações a respeito disso. Você não deve faltar de modo algum. E lembre de avisar para outros irmãos também que estarão no dia 30 de agosto, que é importante ele estar aqui para receber instruções de como estar evangelizando no dia 30. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Gostaria de saber se há entre nós essa noite alguém que deseja se reconciliar com o Senhor, ou alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus. Você estar aqui essa noite, ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, você tem essa oportunidade maravilhosa de entregar a sua vida a Jesus. Ou se reconciliar com o Senhor. O Senhor quer guardar você, para que você não tenha que ver a manifestação do iníquo e passar por esse período tribulacional. Há alguém entre nós essa noite que ainda não aceitou Jesus, que deseja aceitar ou está afastado, que deseja voltar aos caminhos do Senhor? Há alguém? Não há? Então curve a sua cabeça. Querido Deus e Pai que está nos céus, Senhor, nós bendizemos e adoramos o Teu nome, porque Tu és Deus santo e Deus poderoso. Queremos agradecer a Ti, Senhor, porque sabemos que em Cristo Jesus nós já estamos salvos, poupados, Senhor Deus, desse período terrível da tribulação. Queremos agradecer a Ti, Senhor Deus, porque Tu nos ensinaste, nos abençoaste, para que pudéssemos receber o amor da verdade,
para que sejamos salvos, e hoje somos salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oramos a Ti para que Tu nos mantenha sempre firmes, ó Pai, constantes, ó Pai, e fiéis a Ti e a Tua santa palavra. Em nome do Teu Filho amado Jesus, queremos Te pedir, Senhor, que nós possamos, ó Pai, usufruir, Senhor Deus, da liberdade que Tu tem dado a cada um de nós, de maneira sábia, santa, prudente, diligente, de tal modo que Teu nome seja glorificado, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a fazer jus ao valor da liberdade que Tu tem nos dado. Em nome do Teu Filho amado Jesus, também queremos Te pedir que possamos desfrutar, Senhor Deus, do derramamento do Espírito Santo para os nossos dias, ó Pai. Que possamos, Senhor Deus, vivê-lo, ó Pai, porque essa é a promessa do Pai, Senhor Deus, para nós. Também oramos a Ti, meu Deus e meu Pai, apresentando, Senhor, diante de Ti, ó Pai, a nossa gratidão, porque Tu nos fizeste, Senhor Deus, parte do corpo de Cristo, Senhor, para nos dar vitória em Cristo Jesus. Abençoa-nos, ó Pai, leva-nos, Senhor Deus, para evangelizar, Senhor Deus, cheio do poder e da graça do Teu Espírito Santo, no dia 30 de agosto, juntamente com os irmãos de todas as congregações, da AD Cidade, AD Messejana, AD Templo Central, todos juntos, ó Pai, nas ruas, nas praças, evangelizando, falando do Teu amor, para que mais pessoas, ó Pai, possam estar salvas em Cristo Jesus e poupadas, Senhor Deus, desse momento tão terrível que virá sobre a face da terra. Também adoramos e louvamos a Ti, porque Tu és poderoso, Senhor Deus, e desfará o iníquo, ó Pai, apenas com o assopro da Tua boca, Senhor Deus, e o esplendor da Tua glória também estará aniquilando, ó Pai, todas as obras do maligno, ó Pai. Em nome de Jesus nós te oramos e desde já nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Queridos irmãos, quero nessa oportunidade convidar o nosso amado irmão Paulo Roberto para estar orando ao Senhor, encerrando o culto com essa oração. E quero também convidar você a participar das orações à noite, de 6h30 e 7h30, tá certo? 6h30 e 7h30, na quarta, no domingo, né? Estamos sentindo a ausência dos irmãos. Então, venham orar, tá certo? Você que não pode vir orar pela manhã, venham orar à noite, tá certo? Nós estamos aí apenas há 10 dias, né, do final da campanha, tá certo? Então vem orar. Deus já tem dado tantos testemunhos, amados, tantas coisas gloriosas já têm acontecido, e eu tenho certeza que dia 30 e dia 31 terão mais coisas grandes ainda, com muita salvação para a glória do Senhor Jesus. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Oremos. Amado Deus, Pai de infinita misericórdia, Senhor, estamos, Pai, maravilhados, Senhor. Estamos, meu Pai, abastecidos, Senhor. Aleluia! Oh, Senhor Deus, com estas palavras, esta doutrina, Pai, que Tu tem nos trazido, Senhor. Aleluia! Nesta noite, Pai, estamos alimentados pelo Teu Espírito, Senhor. Oh, Senhor Deus, queremos Te agradecer, Pai, pelo que Tu fizeste nesta noite, Senhor Deus, pelos ensinamentos que vieram do céu, Senhor Deus, e que encheram nossos corações, Pai. Agora, Senhor Deus, Te peço também, meu Pai, por aqueles que estão enfermos, Senhor Deus. Irmão Delcio, Pai, Tu vê o Teu servo, Senhor Deus, vem para a Tua casa, Senhor, aleluia, Te buscar, Pai, mesmo enfermo, Senhor. Ah, Senhor Deus, toma o Teu servo nas Tuas mãos, Pai, porque nós estamos crendo no Deus que pode todas as coisas, o Deus que cura, aleluia, porque, Pai, e tem, Senhor Deus, poder, aleluia. Assim, Senhor Deus, o irmão Deus está nas Tuas mãos, Pai. Cura esta enfermidade para que ele venha dar um grande testemunho para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Assim, Senhor Deus, também nos guarda, nos leva para os nossos lares, Senhor Deus, nos dando uma noite de paz, de tranquilidade, Pai, aleluia. E se o dia de amanhã nos pertencer, Pai, seja mais um dia para Te glorificar, Senhor. Assim, meu Pai, eu Te peço, e certo da resposta, já Te agradeço, em nome de Jesus. E aqueles que são regidos pelo Espírito Santo, digam amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. E aqueles que têm a liberdade do Espírito dizem...